Golcast no ar. Hoje para falar com o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni. O clube vem inovando no mercado, usando métodos pouco tradicionais no futebol brasileiro, como as criptomoedas, as moedas digitais, que são tão usuais na Europa. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Nos segue e acompanhe o nosso trabalho. Eu, antes de apresentar a minha turma aqui, eu quero saber onde está Luiz Henrique Nunes, Norton Capel, que viajou para Portugal para uma série de compromissos. E hoje não está aqui com a gente. Eu achei que ele ia dar um tempo lá. Exatamente. Eu também imaginei que ele estaria aqui conosco, isso era o combinado, né? Mas Portugal está muito legal pelas fotos, por tudo que está acontecendo, Liga dos Campeões, Lisboa está em alta, né? Os clubes de Lisboa ganharam na rodada, então o Luiz está aproveitando lá. E está com uma série de reuniões marcadas também, muito legal, visitou a Liga Portuguesa, logo ele vem e traz novidades aqui para a gente. Já falei com o Norton Capel, jornalista, um dos participantes do nosso Golcast. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. E agora sim, eu vou dar as boas-vindas ao meu xará, Eduardo Toni. Tudo bem com você? Bem-vindo. Olá, Duda. Muito prazer. Olá, Norton, todos os toda a nossa audiência. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora, vem cá. Eu gostei muito. Eu li uma reportagem recente, se não me engano, para a Máquina do Esporte, que você dizia que você tem um transatlântico nas mãos. Um transatlântico nisso, né? E que tinha que corrigir algum rumo. Claro que a gente sabe que o tamanho do São Paulo exige um pouquinho de calma, de processos. Queria saber como foi assumir esse transatlântico para você e como vem sendo essa mudança de rumo até agora, Eduardo. Então, Duda, eu usei realmente esse tempo, fui para a Máquina do Esporte, uma entrevista para o pessoal da Máquina do Esporte, para mostrar que, às vezes, a gente tem muitos planos, a gente tem uma série de projetos em andamento, mas que isso leva tempo. Eu venho da iniciativa privada, apesar de estar envolvido com o São Paulo, eu patrocinei o São Paulo, eu era o diretor de marketing da LG, na época que o São Paulo patrocinava o LG, então eu tinha algum contato com o clube, mas é bem diferente estar no dia a dia. E a gente entende, vivendo o clube, que os processos são um pouco mais lento, você tem um lado político, você tem conselhos. Aqui no São Paulo nós temos alguns conselhos, o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo. Muitas vezes, alguns projetos têm que passar por todas essas instâncias de aprovação, o que é muito, muito bom, muito oportuno, dá muito mais governança para nós, a gente toma decisões colegiadas, mas isso muitas vezes acaba dificultando a celeridade nos processos. Então, por isso que eu fiz essa analogia com o transatlântico. Virar um transatlântico é uma coisa que leva tempo. E a gente está no processo de colocar o São Paulo de novo na rota, colocar o São Paulo no lugar que ele sempre deveria estar. Então, esse foi realmente um termo que eu usei, que eu acho que deu um entendimento importante do momento que a gente vive no São Paulo. Não, foi perfeita a comparação. Agora, já dá para perceber, apesar do pouco tempo e desse rumo estar sendo dado ainda, que muitas coisas já aconteceram e esse transatlântico está navegando muito bem, pelo que a gente está vendo, com muitas coisas novas, com parcerias novas, com bastante inovação. Sem dúvida, Duda. A gente tem feito ao longo desse ano, não só na área de marketing, mas no clube como um todo, a gente tem feito um verdadeiro turnaround no São Paulo, né? Se eu falar um pouquinho para você das mudanças na área de marketing, a gente conseguiu trazer grandes marcas de volta para os patrocínios do São Paulo. Para você ter uma ideia, no ano passado, mesmo com pandemia, nós vivemos uma crise grande de pandemia ainda no ano passado, quase 6 meses do ano sem público nos estádios. Mesmo assim, nós conseguimos crescer o faturamento com o patrocínio em 4,5 vezes. Nós lançamos uma série de produtos licenciados, nós reformulamos o nosso programa de sócio-torcedor, que hoje gera uma receita anual para a gente de quase 30 milhões de reais por ano. Enfim, em pouco tempo, e mesmo sendo difícil mudar o transatlântico, a gente tem feito
um trabalho muito importante, não só do ponto de vista de marketing, com esses números que eu te falei, mas também, de uma forma geral, no futebol, que é o nosso negócio, né? Só estou falando com você hoje, Duda, porque tem um time de futebol, naturalmente, o São Paulo Futebol Clube, o futebol do São Paulo, que é o nosso core business. No futebol, nós levantamos um título depois de 7 anos. Nós, esse ano, chegamos em 2 finais, a final do Paulista, estamos na final do torneio internacional, com grande expectativa de vitória. Então, realmente, a gente tem feito um trabalho de voltar, como eu disse no começo, colocar o São Paulo no seu lugar. Tony, muito obrigado por estar conosco, uma honra recebê-lo aqui no Golcast. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre essa questão aí do São Paulo, né, voltar a uma final de uma Copa Internacional, a Copa Sul-Americana, um momento importante aí para todo o clube, né, para todo o ecossistema aí do São Paulo. A diretoria de marketing, vocês estão planejando algo especial em termos dessa final? O que tu pode nos contar sobre o que vai ser feito para valorizar, para empolgar ainda mais aí o torcedor são paulino em cima deste momento do clube? Não, esse é um ponto que toma muito cuidado, né, Norton? A gente tem que tomar um cuidado para que as ações de marketing não extrapolem e a gente dê munição para o adversário. Já estão preparando festa, já tem... Então, a gente não faz isso. Claro, a gente tem expectativa, a gente trabalha com a possibilidade real da vitória. O que a gente está fazendo, a gente tem dado um suporte muito grande, nós temos a nossa agência oficial, a gente já tem, neste momento da nossa entrevista, 2 aviões fretados de torcida, a gente está fazendo uma final em Córdoba, que é uma cidade a cerca de 700 quilômetros de distância de Buenos Aires, não é uma cidade grande, tem dificuldade de logística aérea, tem dificuldade a rede hoteleira é muito pequena, então é uma final que requer um trabalho logístico bastante trabalhoso. Nós estamos ajudando muito suporte para a nossa agência, nós estamos fazendo esses voos, estamos ajudando as torcidas que vão em caravana, enfim, nós estamos ajudando mais a nossa torcida. Naturalmente, que o título acontecendo, nós vamos preparar, depois disso, ações para comemorar, para celebrar mais uma conquista internacional. Você sabe, Norton, o São Paulo é o time brasileiro com mais conquistas internacionais, né? Sim. É o mais vitorioso internacionalmente. Então, esse título, se por um acaso vier, e a gente torce e espera muito que venha, vai nos honrar muito e vai aumentar a nossa galeria de troféus. Então, nós estamos esperando primeiro para a concretização do título, para aí depois sim fazer toda a festa. Agora, o Norton, deve dar uma coceirinha para o pessoal do marketing, porque a gente sabe a grandeza desse momento, e você deve passar 1000 pensamentos aí, ideias de ações que poderia aproveitar esse potencial que a gente sabe que existe, e você tem que segurar a onda, porque a gente sabe que também precisa de cautela, precisa de concentração. Deve ter uma coceirinha aí, não é, Tony? É isso mesmo, você falou tudo. Você tem que fazer o mínimo possível. Naturalmente, que algumas coisas nós vamos ter que estar, por exemplo, em Córdoba, na quarta-feira, pela questão do protocolo. Então, naturalmente, que a gente vai para lá com a expectativa da vitória, com a expectativa... E tem algum outro aspecto também, do importante, que a gente, em terminando o jogo com sucesso, que é o que a gente espera, a gente volta para cá e domingo tem eleição. E a eleição tem a lei seca, não pode beber. Então, tem um monte de fatores ainda que atrapalham a comemoração. Então, tudo vai ter a hora, a gente vai saber a hora de comemorar. Ô, Tony, falando em comemorar, né, e agora tu falaste da final na Argentina, a Eduarda fez uma referência importante aí no início sobre a questão desse novo negócio que o São Paulo colocou aí no futebol brasileiro, que é a questão da vinda de um jogador argentino, né, do Banfield, do Galopo, através de uma modelagem de criptomoedas envolvendo parceiros do São Paulo. Conta para o nosso telespectador como foi isso, como surgiu a ideia, se isso já é conexão com a inovação, com o futuro do futebol. Nos brinda com essa informação aí, porque ela é muito importante na conjuntura do futebol brasileiro. É boa a sua pergunta, Noto, que me dá a oportunidade de esclarecer um pouco isso. Nós trouxemos, no final do ano passado, a Bitso como patrocinadora. A Bitso é uma exchange, é uma casa onde você compra
criptoativos. E no momento do nosso contrato e da coletiva de imprensa, eu não sei se vocês se lembram ou acompanharam, nós fizemos um acordo velado com a Bitso, que a gente ia fazer uma série de ativações para a marca, não estando no contrato. Eu, como sou do mercado, eu entendo muito a necessidade de ativação do patrocínio, não apenas colocar a marca na camisa. Eu sei da importância que isso tem num negócio de futebol. Então, um dos nossos projetos é desenvolver projetos diferenciados com os nossos patrocinadores e com a Bitso em especial. Então, no primeiro momento, nós fizemos o Morumbi foi o primeiro estádio na América do Sul a aceitar criptomoeda como forma de pagamento de compra de ingressos. Se você quiser comprar hoje o seu ticket no estádio do Morumbi para assistir um jogo, você pode comprar por criptoativo através da Bitso. Então, foi o primeiro caso da América do Sul a aceitar a moeda. Uma das outras nossas tratativas informais era: vamos trazer um jogador e pagar em criptoativos. Isso aconteceu menos de 6 meses, cerca de 6 meses depois do anúncio do patrocínio. Era uma oportunidade de mercado que a gente tinha. O mercado argentino também vive uma turbulência, desvalorização da moeda local, dólar flutuando demais todos os dias. Então, houve ali uma oportunidade. Então, a gente trouxe o parceiro para nos auxiliar. Ele fez toda a coordenação do processo, todo o planejamento, fez toda a operação do processo, e a gente, então, conseguiu efetivar o pagamento numa das criptomoedas. Obviamente que o Banfield, que é o time que jogava o Galopo, participou, se envolveu também, abriu conta na Bitso, enfim, fizemos todo o projeto para poder concretizar esse negócio. Tomamos muito cuidado com legislação, tivemos aval de alguns escritórios de advocacia validando a operação, pagamos todos os impostos que deveríamos pagar se tivéssemos feito uma transação normal de compra com moeda corrente ou com dólar. Enfim, o São Paulo tomou todos os cuidados para não estar infringindo nenhuma lei nacional, nenhuma lei da FIFA, pagamos todos os impostos que devíamos para fazer uma operação absolutamente legal, confiável e tranquila para a nossa instituição. Mas, Tony, como que isso beneficia o clube? Pode nos explicar, do ponto de vista de desembolso de dinheiro, de recursos, como que fica no fluxo? Porque é uma novidade que desperta uma curiosidade. Então, assim, como isso para o clube, né, que às vezes está vivendo uma dificuldade financeira, não tem um dinheiro em casa, como isso facilita ou como facilitou a contratação de um jogador que na verdade, de 30 milhões, né? Milhões de reais, mais ou menos. Na verdade, Norton, não houve, do ponto de vista de quem compra, não há uma diferença. O valor que eu tenho que te pagar, em vez de te pagar uma moeda tradicional, nós escolhemos um criptoativo, uma moeda digital, e compramos este valor em moeda e fizemos toda a transação. Então, do ponto de vista financeiro, não há ganho nisso. O valor que nós pagaríamos, não pagamos pelo atleta, nós pagamos, só que pagamos um outro tipo de moeda. Não há aí, né, nenhuma vantagem monetária para o São Paulo. Okay. Houve sim uma ação de marketing para ativação de um parceiro, encontrando uma brecha numa oportunidade de mercado que o mercado argentino estava atravessando. Tony, isso que tu falaste, esta relação, né? Os nossos entrevistados, e tu está tocando num ponto, hoje se exige muito mais nessa relação entre, né? Tu falaste que tu fosse executivo da LG, patrocinou São Paulo. Essa evolução da relação entre o clube e o patrocinador, essa necessidade de andarem conectados, como isso está acontecendo hoje no futebol e qual é o poder que isso pode trazer para os clubes quando eles usam de forma correta essa relação patrocínio-marca do clube? Norton, isso é fundamental, né? Como eu disse, foi o tempo onde você patrocinava um time de futebol para ter só awareness, para ter a sua marca exposta na camisa e deixar tudo o resto por conta da televisão. Isso não existe mais. Então, você vê, por exemplo, hoje, tão valioso quanto a exposição da marca nos nossos uniformes são as nossas redes sociais, só para te numerar, por exemplo. Nós temos hoje, segundo o Ibope Repcom, entre 18 e 20 milhões de torcedores são paulinos, e os nossos 4 principais canais de comunicação digitais,
principais redes sociais, atingem quase 18 milhões de pessoas. Então, e é uma rede social, as redes sociais de São Paulo são muito engajadas, o torcedor participa, para o bem e para o mal, né? Obviamente, futebol é paixão. Quando a gente ganha, a gente é genial, quando a gente perde. Então, você criar, criar, desenvolver projetos especiais para os patrocinadores, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um patrocinador muito importante, um parceiro muito importante, que é a Volvo. Quando nós negociamos com a Volvo não tem nenhuma intenção de criar marca, de desenvolver marca, não há necessidade, tem um awareness gigante, é reconhecidamente a marca de carros mais seguras do mundo, uma marca consolidada. A Volvo não estava interessada em divulgar marca, em gerar awareness para a marca. Ela tinha uma estratégia de relacionamento. Então, ao invés de você colocar a marca na camisa, você desenvolve ações tailor-made para eles. Tem camarotes no estádio, eles usam o estádio para trazer executivos de fora, conhecer o Morumbi, fazem ativações no camarote. Existe, enfim, um leque muito grande de ações que a gente faz com vários parceiros, e eu poderia ficar aqui horas te citando exemplos, que são muito mais do que a exposição unicamente na camisa. Eu achei muito interessante a parceria que vocês fizeram de licenciamento envolvendo, né, uma parceria imobiliário residencial. Imagina, eu nunca tinha imaginado um clube de futebol. Eu gostaria de saber mais dessa parceria. Duda, esse ponto foi ótimo que você comentou. Nós estudamos esse mercado, não existe nenhum esporte no mundo. Aí não estou nem falando de futebol, estou falando de basquete, da NBA, os times da NBA, os times da NFL, da NHL, nada que tenha licenciado móveis. E isso foi uma feliz oportunidade, porque a gente queria, naturalmente, que licenciar boné, caneca, chaveiro, caderno, isso é muito importante do ponto de vista de disposição de marca, do ponto de vista de distribuição da marca do país, do ponto de vista financeiro também, isso gera uma receita, mas a gente tem buscado encontrar produtos premium, produtos um pouco mais sofisticados. Essa linha de móveis que nós lançamos, eles são todos atrelados, eles são todos concebidos em função do São Paulo. Então, por exemplo, nós temos uma luminária que ela remete a uma das Copas do Mundial. Então, o torcedor compra aquela luminária e ele tem o design parecido com uma das taças do Mundial que nós ganhamos. Ou ele senta numa poltrona que o braço da poltrona é do mesmo formato do braço da cadeira cativa do São Paulo. Ou ainda, a mesa de centro tem o ângulo, ela é oval, né? Mas ela tem o ângulo que tem o estádio do Morumbi. Enfim, todos os móveis que a gente fez, eles são temáticos e envolvidos com o tema do São Paulo. Naturalmente, que alguns têm as cores do São Paulo, naturalmente, todos eles têm o brasão, o nosso distintivo, e são produtos caros. Essa luminária que eu te disse, que é uma de mesa, ela custa em torno de R$800, ela é muito cara, ela é feita sob medida e ela é uma edição limitada, numerada e limitada. Como esse ano nós comemoramos 30 anos de 1992, que foi o nosso primeiro ano de Mundial, de Libertadores, nós fizemos uma edição limitada, alguns a 30 produtos, alguns a 1.992 produtos. Então, são todas edições limitadas e numeradas. Naturalmente, é que é para um torcedor com outro perfil socioeconômico, que tem um poder aquisitivo melhor e tal. Mas a paixão paga, né, Tony? A paixão paga. Isso. E importante, Duda e Norton, é posicionar a marca também. Nós somos uma empresa, nós temos uma marca, a gente tem que colocar a marca do São Paulo para um público um pouco mais sofisticado, para um público um pouco mais premium. Tony, sensacional, adorei. Muito adorei, bacana. Adorei. Parabéns, achei brilhante. Imagina o torcedor. O torcedor tendo essa oportunidade, né? Muito legal. Tony, nessa linha do novo momento do futebol, da indústria, né, tem uma batalha que vai se travar entre clubes, é a questão do streaming. Né? Até a própria discussão futura, que já vai começar, ou já iniciou, sobre a questão de direitos de transmissão, passa muito pelo streaming, pelos novos formatos de ver jogos de futebol e transmissões.
E dentro desse projeto da criptomoeda também está inserido o SPFC Play, que seria a plataforma de streaming com material de São Paulo. Em que estágio está esse assunto? O que tu pode nos contar sobre o que vocês pretendem, o que vocês querem entregar para o torcedor, para esses 18, 20 milhões de São Paulinos e torcedores de outros clubes, de diferencial com essa plataforma de streaming? Nossa, eu estou adorando a nossa conversa, que vocês dois estão muito bem, muito preparados. Vocês estudaram bastante o São Paulo, que me deixa muito feliz, porque é uma conversa gostosa e que flui, né? É que você está mandando bem aí nesse transatlântico, a gente vai atrás de você. É o bom capitão, mas, Tony, é que a gente tem paixão pelo futebol, mas a gente gosta de discutir o futebol de um jeito diferente. É isso mesmo. Tony, então, que é isso que a gente quer. Deixa eu te contar isso. Eu acho que esse é um dos maiores legados que eu posso deixar para o São Paulo quando eu for embora, quando acabar na nossa gestão. Eu acho que esse é um dos maiores legados. Eu tenho falado disso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, e a gente encontra resistência muitas vezes. Não, os direitos são da Globo. Hoje não mais só da Globo, porque no passado a Globo tinha todos os campeonatos. Hoje você já tem aqui em São Paulo, o regional passa numa rede, a Libertadores passa em outra rede, o Brasileiro e a Copa do Brasil em outras. Então, hoje você tem até uma distribuição melhor do futebol, mas no passado era tudo na Globo. Então, muitas vezes eu dizia, não, mas o futebol está na Globo. Veja, a gente joga 2 vezes por semana, 180 minutos. Eu tenho conteúdo a semana inteira. Neste momento, eu tenho meu time de futebol feminino treinando, eu tenho do basquete jogando, eu tenho a base, eu tenho sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, eu tenho a barra fundo, nossos atletas profissionais treinam, eu tenho um jogador agora fazendo piscina, eu tenho um jogador fazendo recuperação, eu tenho um goleiro que não treinou, que não jogou ontem, treinando hoje. Eu tenho conteúdo demais. Eu só não tenho direito aos 180 minutos do jogo, neste momento. Hoje eu ainda não tenho esses direitos, eu posso vir a ter em breve. Eu posso me associar com os distribuidores, com os detentores do direito e colocá-los na minha plataforma também. Este é o nosso objetivo. Então, a ideia do SPFC Play, que deve ser lançado nos próximos dias, Norton, é que o torcedor são paulino encontre tudo do São Paulo no nosso streaming. Então, ele vai ser o conceito que eu chamo de freemium, uma parte free, uma parte paga. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma série de filmes da história do São Paulo, onde o time que a moeda cai de pé, o Soberano 1, Soberano 2, Soberano 3. Tem uma série de filmes da história do São Paulo. Esses filmes, muitos deles, ou alguns deles, estão abertos no YouTube. Naturalmente, eu não posso colocar na minha plataforma esse filme e cobrar por ela horas. Se ele já está aberto, disponível, aberto, o que eu vou cobrar? Não faz sentido. Então, isso é o que a gente chama de conteúdo free. A entrevista coletiva pós-jogo do técnico, precisa que seja free, não necessariamente precise comprar esse direito, cobrar da audiência esse conteúdo. Mas para ele assistir o bastidor, para ele assistir o preparativo do filme, para ele assistir uma série nova que eu estou gravando, aí ele vai pagar, como paga em qualquer streaming. Naturalmente, que nós estamos falando de valores muito menores do que se paga hoje, mas a gente entende que tão importante quanto oferecer esse conteúdo é conhecer também a torcida, né, Norton? Eu vou ter a oportunidade do Norton vai baixar o streaming do São Paulo na sua loja, ele vai me dar o seu dado, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Eu vou conhecer o Norton. Depois, através do meu CRM, eu vou saber que o Norton mora em Porto Alegre, que o Norton vem para São Paulo 3 vezes por ano para assistir o jogo do São Paulo, que o Norton comprou a camisa na loja da Adidas, e aí eu posso fazer cross-promotion, eu posso oferecer para o Norton produtos antes do lançamento, porque eu sei que ele é um torcedor assíduo, eu vou lá e cruzo o banco de dados dele do cartão de crédito, descubro quanto ele ganha, quanto ele usa por meio de cartão, enfim, eu começo a qualificar o meu cadastro, e aí eu tenho até outras formas de monetizar esse negócio. Então, num primeiro momento, o streaming é para, obviamente, venda de conteúdo do São Paulo, que a gente quer que o torcedor do São Paulo, quer saber do São Paulo, entre no SPFC Play. Mas, com certeza, no futuro, isso vai gerar muitas oportunidades diferentes de monetização.
Tony, esse é um assunto fantástico, me deixa empolgadíssimo, porque é uma das coisas que a gente mais defende aqui, é justamente essa qualificação dos clubes em produzir conteúdo, e até pela nossa história, minha, da Eduarda, do próprio Zé Pedro, de ser de televisão, de imagem, de acreditar nesse tipo de produto. Como é que é hoje a estrutura que foi montada para atender essa demanda em termos de profissionais, de pessoas? Porque muitos consideram, né, e aí talvez a gente entre naquele assunto, muitos consideraram, talvez quando tu entrou com essa ideia, que isso é custo, na nossa opinião, isso é investimento, mas, enfim, como é que é essa hoje a tua estrutura que está montada aí no São Paulo, no marketing, para fazer acontecer o SPFC Play? E até complementando, se você me permite, Tony, vocês trabalham também com influenciadores, aí no caso torcedores do São Paulo, ou a comunicação ela é realmente do clube? Não, a ideia é que a gente tenha uma camada de comunicação colaborativa, que o torcedor possa mandar o seu vídeo do gol da arquibancada e a gente possa colocar o gol de pênalti por um ângulo diferente e mostrar a vibração da torcida. A gente quer, sim, que a torcida colabore do conteúdo, mas, obviamente, que a criação do conteúdo é nossa propriedade. Especificamente, Norton, nós temos dentro da nossa estrutura a diretoria comercial, o meu colega que cuida dessa área, o Zé Eduardo Martins, jornalista como vocês, jornalista brilhante, ele está cuidando de toda essa parte de conteúdo. A gente faz reuniões, brainstorm, define séries, programas. Agora, por exemplo, a gente vai gerar muito conteúdo com a final em Córdoba. Naturalmente, nós vamos mandar 2 ou 3 equipes acompanhando, uma acompanhando a torcida, uma acompanhando a delegação. Isso é natural, nós vamos gerar esse conteúdo. Então, isso está sobre a supervisão, sobre a gestão do Zé Eduardo, da área de comunicação. E o meu papel nesse negócio é mais monetizar, criar o produto, trazer de receita para o clube, vender publicidade, vender assinatura, e o papel do Zé é muito mais criar conteúdo naturalmente, que há uma sobreposição enorme de trabalho nesse projeto, ele ajuda a monetizar, eu ajudo a criar, mas a gente tem uma estrutura, por exemplo, hoje nós temos um sócio no SPFC Play, que é uma empresa que acreditou no projeto e vai nos ajudar a bancar. O clube de futebol, infelizmente, hoje não tem, raríssimas exceções, condições de fazer um investimento para equipe de produção. Nós temos hoje 2 ou 3 equipes produzindo conteúdo para a gente. Nesse momento, a gente tem gente produzindo conteúdo em vários endereços do país. Então, a gente não tem condições financeiras de arcar com esse custo, então nós temos um sócio do projeto. A gente tem um parceiro que foi atrás, junto com a gente, de um white label, né, da plataforma, do streaming, da parte de tecnologia. Então, nós já temos esse parceiro. Na verdade, o streaming já está no ar, eu tenho baixado no meu celular, a gente faz testes, ainda para um ambiente de teste, né? E a gente, como eu disse, nos próximos dias, quem sabe aí, até a final da final da Sul-Americana, a gente tem a novidade. Então, mas esse é o conceito. Nós temos uma equipe de comunicação que tem algumas produtoras trabalhando com a gente, né, para gerar esse conteúdo. Tony, outro aspecto aí que foi falado já na nossa conversa aqui é a questão da inovação. E tu fizesse uma referência aí ao Morumbi, né? O Morumbi é icônico, é um dos símbolos do futebol brasileiro, dos estádios mais belos do país, mas agora tem uma área de inovação aí no Morumbi. Como foi montada essa estratégia? O que o São Paulo busca em abrir espaço para inovação, para tecnologia, para essa conexão com esse novo mundo? Como o marketing está envolvido nisso? Esse é outro ponto importante aí nesse transatlântico que o Tony comanda com maestria. É isso, Norton. O presidente Júlio Casares, também um homem de mercado, que largou da vida corporativa para assumir a presidência, esse desafio da presidência do São Paulo, ele criou uma diretoria de inovação. Essa diretoria, obviamente, tem um diretor, que é o Eduardo Alfano, e tem 4 membros que participam ativamente do seu dia a dia. O Jaime Franco, que é um outro diretor de São Paulo, o Vladimir, que é um estudioso, que está, nesse momento, fazendo um PhD na Espanha sobre inovação, é um gêniozinho do assunto, o Valteli Longo, que é um renomado publicitário,
e eu que faço parte desse grupo, porque, óbvio, não dá para você pensar em inovação sem estar junto com o marketing. E nós estamos desenvolvendo uma série de projetos, por exemplo, o projeto de criação do banco de dados. Nós estamos buscando, nós vamos fazer o censo tricolor para conhecer a torcida, para se aprofundar, todos esses projetos de inovação. Agora você tem metaverso, as moedas digitais, o NFT, cada hora surge uma sigla nova, uma ideia nova. Então, essa área de inovação trabalha muito integrada com a área de marketing. Nós temos o estádio do Morumbi, nós vamos fazer aqui um hub de inovação, nós vamos ter empresas de startup, nós vamos ter aceleração aqui, aceleradores aqui dentro. A ideia é que realmente a gente possa, a médio e longo prazo, desenvolver uma outra forma também importante de monetização para o clube através de projetos na área de inovação. Norton, o Luiz Henrique ia gostar muito dessa comparação que eu vou fazer, que é real, né? Ele fala muito que um clube de futebol é igual uma empresa. Os processos, o planejamento estratégico, tudo tem que ser pensado da mesma forma, com essa seriedade, né, que você fala. E a gente percebe, olhando aqui de fora, o quanto o São Paulo se estruturou para isso, né? Trazendo cabeças novas, com experiência, mas com essa vontade, né? Essa bagagem e, ao mesmo tempo, essa vontade de mudar. O que eu acho que hoje, muitas vezes, os clubes são mais conservadores, não conseguem ousar, não se aventuram e acabam patinando. Hoje a gente vê um São Paulo ligado nessas inovações e preparado para a mudança, o que eu acho que é fundamental para qualquer... para se obter esses resultados que a gente está vendo hoje do São Paulo, né? No meio da pandemia, a bola parou e vocês continuaram crescendo, quer dizer, isso é visão de mercado. Então, eu acho muito legal essa visão hoje do São Paulo, que muitas vezes os clubes ficam esperando fórmulas mágicas que não acontecem, né? Eu acho muito bacana isso. Mas é isso mesmo, Duda. Você veja, nós estamos implantando aqui uma área de compliance. Nós contratamos uma profissional do mercado. Essa área é dirigida pelo nosso diretor jurídico, o Dr. Roberto Armelin, e ele contratou um time de compliance. A gente não chama de compliance só, a gente chama de programa de... o nome dele é PIT, Programa de Integridade Tricolor. E a gente trouxe uma das profissionais mais renomadas do mercado, que é a Roberta Codinotto, e ela está fazendo um trabalho. Nós vamos ter a Semana de Integridade agora em outubro. A gente entende que o ESG, que está tão na moda, é muito importante. Então, o São Paulo está muito atento a essas mudanças, esse novo perfil, essa nova forma de ver o mundo. Então, é como você falou mesmo, a gente entende isso como uma empresa. Se você anda aqui nos corredores, a gente trabalha no estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi é um estádio grande e você anda no corredor e você vai vendo as salas com as plaquinhas. TI, RH, administrativo, marketing, presidência, é exatamente uma empresa. E, como uma empresa, tem que estar atenta a todas as novidades que existem. Nós, através desse programa de integridade, nós pretendemos dar mais um passo no caminho de profissionalizar o São Paulo ainda mais. Tony, citasse aí o presidente, né, o Júlio Casares, o presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele é do mercado, ele é do ramo, conhece essa área. Isso é mais pressão para ti ou é menos pressão para o diretor de marketing quando tem o presidente do clube, um conhecedor da matéria? Como é que é essa relação? Nos conta esse bastidor aí desta empresa São Paulo Futebol Clube. Não, é muito mais fácil. Na verdade, Norton, eu conheci o Júlio quando eu era o executivo de marketing da LG e ele era o diretor de marketing do São Paulo. E a gente fez, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso. A LG e o São Paulo fizeram coisas espetaculares. E o Júlio brincava, se um dia eu for presidente, você vai ser meu diretor de marketing. E, no final das contas, 20 anos depois, isso acabou acontecendo e hoje ele é presidente e eu sou o diretor de marketing do clube. E o Júlio, naturalmente, pelo conhecimento, primeiro, ter sentado nessa cadeira que hoje eu sento, o que me orgulha muito. E me dá muita responsabilidade, porque não dá para enrolar o Júlio. Ele sabe de tudo, ele sabe como faz, mas ele também sabe as dificuldades que a gente tem. Ele conhece o mercado,
na verdade, é uma grande facilidade para mim ter um presidente com essa visão, como homem de marketing que ele foi na sua brilhante carreira na televisão. Ele é colega de vocês de televisão, trabalhou a vida inteira no SBT, na Record, enfim, ele conhece isso muito bem. Então, além de auxiliar, além de dar ideias, de abrir portas, ele entende as dificuldades e participa do dia a dia ativamente. Sem dúvida, um facilitador. Para mim, é uma grande facilidade, uma grande alegria. Que parceria bacana. Ô, Tony, uma coisa que eu sempre pergunto nessas nossas entrevistas com convidados que são dessas áreas, comercial, marketing, sobre a questão da internacionalização do futebol brasileiro e de como os nossos clubes têm uma dificuldade em se tornar uma marca internacional, né? O São Paulo, como foi referido aqui no programa, é o maior vencedor internacional do futebol brasileiro, é o primeiro clube brasileiro no ranking da Conmebol, mas a gente sabe da dificuldade do clube se tornar uma marca internacional, ser conhecido na Europa, enfim, até dentro da América do Sul, ou na própria América. Na tua opinião, isso é responsabilidade apenas dos clubes brasileiros que não conseguem transpor essa barreira, ou nós precisamos criar uma liga, ter um campeonato mais disputado para que os clubes brasileiros possam atingir um outro patamar nessa questão de marketing e de apelo mundial? Essa é uma pergunta muito, muito importante, Norton. Veja, a internacionalização dos clubes, da marca, passa por vários fatores. Eu diria que, naturalmente, um dos mais importantes é a performance dentro de campo. Eu costumo até dizer aqui que se eu fizer tudo certo e a bola não entrar, não resolveu nada. E a bola entrar ou não entrar não está na minha mão. Essa é uma variável incontrolável. Então, a gente depende muito do sucesso, de um fator exógeno para o nosso sucesso. Então, naturalmente, que quando você tem conquistas, o Santos de Pelé é um clube que tem uma marca muito forte internacionalmente falando, porque tinha um grande time, por causa do Pelé, por causa de tudo que ganhou, de todas as vitórias e conquistas. Então, a performance em campo é muito importante para esse projeto. Mas, obviamente, que ela não é única. Você veja, a gente não consegue hoje, Norton, ter calendário para eu poder fazer uma excursão pela Europa ou para eu fazer um amistoso nos Estados Unidos. Ontem mesmo, Norton, eu recebi um convite aqui no meu e-mail, depois eu falei com a pessoa por telefone, com um americano que queria levar o São Paulo para fazer um amistoso com o clube da MLS na próxima janela da data FIFA. Mal sabe ele, e não tem que saber mesmo, porque deveria ser óbvio, mas não é, que para nós a data FIFA não para o futebol. Então eu não tenho como pegar meus jogadores, pôr num avião e jogar nos Estados Unidos, porque eu tenho o jogo do campeonato. É uma oportunidade espetacular de eu internacionalizar a marca, de eu fazer ativações. Vamos imaginar que eu vou fazer um jogo em Nova York. Olha que oportunidade eu tinha de levar o time na Times Square, de comprar painéis, de fazer um jogo de futebol. Olha que oportunidade de levar o Rogério na Estátua da Liberdade. Eu poderia criar uma série de ativações em Nova York para começar a colocar uma semente do São Paulo nos Estados Unidos. E o calendário não nos permite isso. Então, acho que a criação da Liga, como você mencionou, também é um ponto importante, porque a gente tem muita expectativa, os clubes vão gerir o seu negócio, acho que é muito melhor, a CBF vai cuidar mais da seleção, e é um case de sucesso em todos os países do mundo. Você vê a Premier League hoje, o sucesso que é dentro e fora do campo. Você pegar, sei lá, os 10 maiores clubes do mundo hoje, 5 são da Inglaterra, jogam a Premier League. Então, a gente tem que ver o que os outros estão fazendo de melhor que nós e temos que copiar e temos que nos adaptar. Então, são uma série de fatores. A performance em campo, a criatividade das pessoas, dos clubes, de buscar ativações, de buscar... Por exemplo, eu tenho uma escolinha que foi inaugurada 30 dias atrás em Atlanta. Eu só consegui mandar lá o Santo Paulo, o nosso mascote, para a inauguração da escola. Foi um sucesso, então nem eu consegui ir. Mandei o Santo Paulo para lá. Então, a gente, naturalmente, tem que ter todo esse contexto, tem que estar todo
Foi uma das coisas que a gente conversou também no começo. Eu sei que eu estou sendo um pouco longo nessa resposta, mas ela é muito importante. Eu preciso cuidar da internacionalização da marca de São Paulo? Sim, mas eu tenho uma lição de casa para fazer ainda antes. A gente pegou um clube com problemas graves, com uma situação delicada. Então, eu não podia também pensar em grandes projetos se eu não estou fazendo o básico. Nós estamos muito mais focados nesse momento em reconstruir internamente, em cuidar dos nossos alicerces, para, no segundo momento, cuidar de outros projetos. Sobre esse alicerce, uma das pautas também muito presente aqui na nossa discussão é justamente o programa do sócio-torcedor. Como está o programa do sócio-torcedor? Porque me parece que esse é um ponto aí a ser resgatado no São Paulo, enfim, a gente vai te ouvir sobre isso. Mas hoje, em relação aos 18 milhões de torcedores, né, do São Paulo, quantos são sócios? Qual é o potencial que o Tony acredita que possa ter de sócios? Tem algo especial acontecendo no programa Sócio-Torcedor de São Paulo? Como está esse alicerce, ou melhor, este motor do transatlântico, Tony? Deixa eu te falar, Norton, quando eu cheguei e comecei a trabalhar, eu tinha uma pessoa responsável por sócio-torcedor, e eu perguntava para ele quantos sócios ativos pagantes nós temos. Agora, daqui 15 minutos, daqui 1 hora, ontem, era uma loucura isso aqui. Primeiro, o conceito do que é um ativo, do que é um ativo pagante, quando ele passa a ser inadimplente, quantos meses sem pagar. O nosso programa de sócio-torcedor era um eletroencefalograma. Chegou o boleto, o São Paulo ganhou, eu pago. No mês seguinte chegou o boleto, o São Paulo perdeu, não pago. Aí no mês seguinte o São Paulo ganhou, eu pago. Então ficava um negócio, a base fazia um negócio assim. Segundo, que era toda feita internamente. Então nós tínhamos uma equipe grande de pessoas que cuidavam da parte de software, da parte de call center, da parte de logística. E aí eu te pergunto, mas é papel de um clube de futebol ser expert em programa de fidelização? Acho que não. Entendo que tem gente especializada que com certeza vai fazer isso melhor que eu. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente contratou uma empresa especializada nesse assunto. Assim como eu fiz também com licenciamento. Eu tinha problema sério com licenciamento. As empresas apontavam relatórios dizendo que faturaram tanto, e descobria que era 5 vezes maior, também feito internamente. E a gente também foi no mercado e trouxe uma empresa especializada em licenciamento. Eu não posso achar que eu sou especialista em tudo. Em sócio-torcedor, em licenciamento, em captação, em TV, em streaming. Então, a gente tenta se associar com parceiros que tenham conhecimento. Então, a gente lançou um programa novo. A primeira coisa que a gente acabou foi com o eletroencefalograma. O torcedor vai assinar anual, que nem você assina uma revista, que nem você assina um jornal. Isso é coisa dos mais antigos, né? Hoje em dia ninguém assina streaming, como a gente assina um streaming. Mas hoje, o streaming é mensal, né? Mas às vezes tem um pacotinho anual que é um pouquinho mais barato. Vamos fingir que não era do nosso tempo, gente. Isso, vamos fingir que não era do nosso tempo. Mas, enfim, hoje o torcedor ele faz o seu programa, ele assina o seu programa e ele paga anuidade em 12 parcelas. Ele vai pagar todo mês, mas ele comprou o pacote anual. Esse pacote pode custar R$15, R$17 por mês ou pode custar R$199 por mês. E, naturalmente, cada pacote tem benefícios diferenciados. Quanto mais caro, mais benefícios. Hoje, nós temos cerca de 50 mil sócios torcedores. Eu te falo o nome deles, se você quiser, porque agora eu sei quem são, que plano eles são, onde eles moram, o telefone deles. Eu sei tudo deles. A gente tem hoje um banco de dados muito correto, muito competente trabalhando. Então, qual é o universo? Dentro desses 20 milhões, isso é ridículo, isso é irrisório, ter 50 mil torcedor no universo de 18, 20 milhões. Mas, se você pegar todos os clubes, não passa disso. O clube que tem mais tem 100 mil, e aí tem 100 mil porque vota para presidente, então tem muita gente que se associa para poder votar. Também tem muito a história da performance, né? Quando o time está ganhando, você quer ser sócio-torcedor, e aí você cria lá o seu ciclo virtuoso. Eu estou ganhando, eu tenho mais sócio-torcedor, eu vendo mais camisa, eu vendo mais ingresso, e gera mais receita, e isso a roda não para de girar. Então, mas você não tem, você não vai conseguir ter 5 milhões de sócios-torcedores, nenhum clube do mundo tem isso, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano,
os times do Sul, aí, perto de vocês, são os times que têm os maiores números de sócio-torcedor. Se bem que também eu tenho algumas considerações desses números. Muitas vezes se fala número, o cara considera gente ativa que não pagou dentro de 2, 3 meses sem pagar, ainda é ativo, mas não é pagante. Então, tem algumas análises que podem distorcer o número. Mas eu não entendo que isso seja que a gente vai ter 5 milhões de sócios-torcedores. Não é o que a prática não é o que a prática apresenta. Assim, tem histórias que falam, pô, se todo torcedor do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Grêmio, doasse R$1 por mês do São Paulo teria 18 milhões de reais, 20 milhões de reais. Mas o torcedor não doa R$1 para o São Paulo todo mês. Não faz sentido. Por que fazer isso? É até desconfortável uma coisa dessa para a instituição. Então, o programa hoje do São Paulo é um programa sedimentado, é um programa que eu tenho tranquilidade, converso com você, te digo o número, você entra agora no site sócio-torcedor, você tem lá o contador. Você vai ver quantos assinantes ativos, quantos sócios-torcedores ativos pagantes eu tenho. Amanhã pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, porque eu já tenho mais de ano e todo dia tem renovação. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está indo. E, naturalmente, a performance, de novo, né? A performance em campo contribui com o sucesso. Nos últimos dias, por causa das finais, o número cresce. Então, isso sempre é importante. No final do dia, o que vale é a bola entrar. Por falar nisso, a gente está conhecendo o Tony, empresário, comandante aí desse transatlântico, um cara focado. Como é o Tony torcedor? Porque a gente já viu que tu é vibrante para falar, você fala com muita paixão mesmo, né? Muito foco. Agora, como é o Tony torcedor? É isso que eu quero saber. É muito corneteiro, nossa senhora. Muito corneteiro. Nossa senhora. Eu queria alguém que eu conheço, aquele ali, ó. É igualzinho. Não, tem um par meu, um colega nosso aqui do São Paulo, que um dia falou, gente, nós fomos assistir o jogo contra o Atlético Goianiense, fomos muito bem recebidos lá, inclusive, mas o camarote que eles deram para a gente era muito longe, atrás do gol. Ótimo, um serviço espetacular, segurança, ar-condicionado, mas longe do gol. E aí eles conseguiram lá um lugar, no meio do campo. Acho que nós vamos para lá, né? E nós acabamos ficando meio que, não no meio da torcida, mas próximo da torcida, numa área reservada para nós. E aí um colega nosso, um outro diretor, falou, gente, ele precisa se portar um pouco melhor, a gente é muito torcedor, a gente é muito... Não dá, Duda, na hora que a bola começa, eu não sou diretor de marketing, eu sou São Paulino, não tem como você diferenciar essa. Então, a hora que se te xinga o juiz, a gente bate palma, a gente faz como... Nessa hora a gente é só torcedor, não é diretor, não tem como ser. Isso que é o legal do futebol, essa paixão, exato. É hora de se divertir. Eu vou te contar um segredo, viu, Tony? Quando o Inter disputou a Libertadores com o São Paulo, eu era repórter ainda e eu estava cobrindo o jogo no Morumbi. E eu não tinha credencial, eu não estava credenciada para estar no campo, então eu fiquei na arquibancada. E eu fui com um amigo tricolor para a arquibancada, eu assisti no meio da torcida lá do São Paulo. Eu sou colorada, mas na época repórter, a gente esquece o time, né? Mas foi uma experiência fantástica, aprendi as músicas, e o Inter ainda ganhou, que é meu time, né, de coração. Essa parte você podia ter deixado. Mas foi um barato viver essa experiência, assim, no meio da torcida do São Paulo, né, com outro olhar. Eu era repórter ainda, né? Mas eu acompanhei o jogo de lá, depois a gente entrou ao vivo e tal, foi muito bacana, mas uma experiência diferente, Norton. Mas eu tenho certeza, como você não estava, por uma questão de credenciamento, trabalhando lá dentro, você na arquibancada, por mais que estivesse no meio de São Paulino, você era mais uma colorada, você estava ali torcendo pelo Inter. Claro que a hora que acendeu a luz, você pegou o microfone ou entrou no rádio ao vivo, você virou uma profissional. É o que a gente faz, acaba o jogo, a gente vai para o vestiário, encontra os jogadores, encontra os seus colegas de imprensa, encontra o patrocinador. Perdemos de 5-0. Não, mas jogamos bem, o time está evoluindo, agora já não dá para ser diferente, né? Tony, esse futebol é apaixonante, né? Por isso que é apaixonante, né? Tony, a gente está indo para o final do programa, sensacional, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque tu acabaste tocando aí, tu fizesse um discurso de boleiro, tivesse uma questão de falou dos jogadores, falou da tua corneta de ser um... Mas como é essa relação hoje do marketing com o departamento de futebol do São Paulo?
Esse é um tema também que a gente aqui discute no Golcast, que alguns entendem que os grandes nomes do futebol brasileiro não são muito bem explorados pelo marketing dos clubes, poderia se ganhar mais dinheiro em cima disso, direito de imagens. Como isso está no São Paulo? Agora, a opinião do chefe do Transatlântico e não do torcedor. Veja, Norton, a gente tem uma relação muito próxima e muito boa com o departamento de futebol. Nós temos lá alguns diretores, o Carlos Belmonte, que é o líder, o diretor líder. Nós temos o Rui Costa, que é aí do Sul, inclusive, que é o nosso diretor executivo. Nós temos o Nelson, nós temos o Chapecó, nós temos um time de diretores muito atuantes e muito parceiros. Claro, Norton, que a gente tem que entender os momentos. E eu, como marketing, tenho obrigação de entender os momentos. Se o time perde no domingo, não faz sentido na segunda-feira eu querer fazer uma ativação com o patrocinador. Não tem clima, não é o momento adequado, não vai sair boa. Isso é muito claro. Então, a gente precisa entender. O futebol tem muito isso na veia, eles vivem isso todo dia. Então, eles sabem, hoje não é hora de fazer. Vamos esperar o momento certo. Aquele jogador, às vezes, está em baixa, então você tem que, muitas vezes, você tem que, ou está terminando o contrato, não vai ser renovado, então não adianta você fazer uma coisa com ele ou querer puxar ele para o teu lado, porque ele vai embora daqui a pouco. Então, essa sinergia com o departamento de futebol é fundamental e, graças a Deus, até a Isola aqui, ela é muito boa no São Paulo. Claro, você trabalha com atletas, você tem que considerar isso. Ontem eles jogaram 90 minutos, perdemos o jogo, infelizmente, mas fomos muito bem, entendo que jogamos bem, merecemos ter tido um resultado melhor. Naturalmente, que hoje é um dia que o jogador precisa de descanso, ele precisa se alimentar, ele precisa dormir. Uma partida de futebol exige demais do atleta, fisicamente, emocionalmente. Então, a gente precisa entender isso. O pessoal de futebol tem muito mais essa afinidade, ele tem isso muito mais sensível do que nós. Então, essa relação com eles é muito importante nesse aspecto, e ela é ótima. O pessoal de futebol, agora mesmo, um patrocinador, me arruma uma das bolas da Copa do Brasil, e eu liguei para eles, pedi uma das bolas, eles mandam uma das bolas autografadas para a gente dar para o patrocinador. Quer dizer, é uma relação muito boa, muito próxima, e eu tenho certeza que isso é um dos fatores de sucesso da nossa gestão. Que legal. Muito que bate-papo maravilhoso, Norton. A gente tem que dar tchau mesmo para o Tony? Eu teria mais umas 20 perguntas aqui, mas vamos deixar para o episódio 2 do Transatlântico. Boa! Imagina esse Transatlântico que tá, hein? Vamos deixar para o episódio 2 da série, né? Do SPFC Play. Exatamente, boa, exatamente. O Tony já está pensando lá na frente. Tu viu como ele é, né, Norton? Ele já está pensando lá na frente. Não. Tony, que prazer te ter aqui com a gente. Enriquecedor esse nosso bate-papo aí, com tantas novidades, com tanta coisa legal que você traz aí do mercado, e especialmente da empresa São Paulo, né? Dá para ver o quanto está estruturado realmente o São Paulo. Parabéns aí pelo trabalho. E boa sorte na Sula, né? Já que eu fiquei para trás aí, que você represente bem os brazucas. Obrigado, Duda. Foi um prazer. Obrigado, Norton. Foi um prazer. Espero que a gente traga esse título para o Brasil. Acho que isso é muito importante para o futebol brasileiro. Os brasileiros estarem ganhando, melhora o nosso futebol, traz mais riqueza para o país. Eu acho que é muito importante que essa taça fique aqui no Brasil. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Vocês estavam muito preparados. Exigiram bastante de mim, tive que dar tudo de si, como de jogador de futebol, né? Tive que dar tudo de si. Obrigado, Norton, obrigado, Duda, foi um prazer, viu? Que legal, nós que agradecemos, Eduardo Tony, aí uma simpatia, diretor de marketing do São Paulo. Que bate-papo legal, né, gente? Esse é o nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho como esse para você. Confere lá e acompanhe nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.